esse assunto que envolve o arrebatamento pré-tribulacional e a esperança que isso nos traz. Muitas pessoas ficam apavoradas com esse tema, preocupadas com a volta de Cristo, mas quando nós olhamos na Bíblia sobre a iminência do retorno de Cristo, nós podemos perceber que isso deve nos trazer esperança, encorajamento, ânimo, força para vivermos o dia a dia de santificação, de fidelidade ao Senhor. Então deve ser um plus para as nossas vidas, um recarregar das baterias de pensarmos sobre o retorno de Cristo. Esperança, lá pelo disso.com, significa a confiança de que é certo que algo bom acontecerá. E essa esperança vem da confiança e certeza da iminência da volta de Cristo. Porque ela fornece aos crentes ânimo, determinação, coragem, perseverança para viver cada dia sem desistir de servir fielmente a Deus e em santidade diante das circunstâncias difíceis que cada crente, cada filho de Deus passa na sua vida. Então, quando a Bíblia fala de esperança, o seu significado não é como o significado secular, que alguém tem esperança de que algo de bom aconteça na sua vida, ou que tem esperança de que uma situação irá melhorar. Não é esse o mesmo significado que a Bíblia tem para a palavra esperança. A Bíblia, para a Bíblia, esperança é uma garantia. Ou seja, eu espero com confiança algo que tenho certeza de que irá acontecer. Então é diferente a esperança que a palavra de Deus traz para essa esperança que a gente vê no mundo. Eu espero que pare de chover hoje à tarde. Não é certeza, né? Eu espero que semana que vem saia sol. Ou como alguns anos atrás, eu não lembro, acho que foi antes da pandemia, ou até durante a pandemia ali, que nós tivemos aí 1 ou 2 anos de seca aqui em Curitiba, vocês lembram? A esperança era qual? Chovesse. E não chovia. Tem que pôr com muito. Tivemos racionamento, de água. Então essa esperança que a Bíblia está falando não é essa outra que eu estou dizendo aí, que eu espero que algo de bom aconteça, mas não tenho certeza. Não, essa esperança que a Bíblia fala é eu espero porque tenho certeza absoluta que vai acontecer. Então, eu estou esperando algo certo. E a volta de Cristo é algo certo. Então eu quero ler alguns textos que falam do retorno iminente de Cristo e depois eu quero definir aqui a palavra iminência. Filipenses 3,20 diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele está falando aqui, nós aguardamos dos céus com muita expectativa o nosso Salvador. Falando do retorno de Cristo. E não está colocando aqui tempo. 1 Coríntios 4,5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É um versículo que faz parte do contexto onde ele fala das recompensas que os crentes receberão quando se encontrarem com Cristo, quando Cristo os arrebatar e levar para o céu. E ele diz ali, até que venha o Senhor. Ele não está falando do tempo, então a ideia é de iminência. 1 Coríntios 1, 5 a 7: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então é interessante essa parte, porque ele fala assim, enquanto vocês
estão esperando Jesus ser revelado, ou seja, está falando do retorno, vocês usem os dons que Deus tem dado para vocês para a edificação da igreja. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Forte aqui o versículo. Condenado ao inferno, fogo eterno, quer dizer isso, essa palavra amaldiçoado. Mas o que eu quero chamar a atenção é a parte final do versículo. Agora, pois, o Maranata. Maranata é uma palavra aramaica. Maranatha, que quer dizer vem, Senhor. Então, nessa palavra aqui nós temos o desejo de Paulo, ele escrevendo aqui, vem, Senhor. Naquele tempo, 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então ele está falando assim, olha, vocês estão aguardando do céu do seu Filho o retorno de Cristo, que vai livrar vocês da ira de Deus, dos 7 anos que virá de juízo de Deus sobre a terra. Então, vocês estão esperando o arrebatamento. Tito 2, 12 e 13. Ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual a bendita esperança? Ele vai falar que o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tiago 5, 7 a 9. Porquanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então esse texto aqui, bem no início do versículo 7, sejam pacientes até a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Ele diz, o agricultor, ele aguarda a terra reproduzir. Ele planta, ele cuida, ele aguarda, ele tem paciência. Depois ele diz assim, lá no versículo 8, pois a vinda do Senhor está próxima. Algumas traduções podem dizer que é breve. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A questão assim, da forma que a língua portuguesa colocou. Tipo, Jesus voltará em breve. É errado falar assim. Mas é certo dizer que Jesus pode voltar em breve. Se você fala que Jesus voltará em breve, ele cai por terra da doutrina da iminência. Pronto, não existe mais iminência nisso. Ele vai voltar em breve. Mas falar assim, Jesus pode voltar em breve, fica intrínseco ainda a doutrina da iminência. Ele pode, mas não quer dizer que ele vai. Isso aconteceu com os apóstolos na época deles lá. Eles acreditavam na iminência do retorno de Cristo e eles estavam sempre preparados. Você lendo, né, o Novo Testamento, você percebe que eles estavam sempre preparados. Ou seja, eles estavam vivendo isso, olha, enquanto vocês aguardam o retorno de Cristo, vocês vão vivendo a vida com fidelidade, vivam a vida cristã certa, correta, se esforcem, não desanimem, que isso seja para vocês uma determinação para vocês terem coragem, serem animados, porque Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar nesse momento, nós agora, eu estou me colocando na época lá dos apóstolos, como ele pode voltar lá em 2025, como ele pode voltar, sei lá, no ano 3000, agora falando desse ponto aqui em diante, né? A questão é que a iminência de Cristo não deve trazer medo a nós, mas deve trazer ânimo, força, coragem para que poxa vida, Cristo pode voltar a qualquer momento. Então eu vou me esforçar ao máximo a viver a vida santa, a viver a vida fiel a Ele. E no final ele diz lá, o juiz está às portas. E um último versículo que eu quero deixar aqui,
último não, tem mais alguns, que depois eu vou para Apocalipse todos. 1 João 2,28, sim, queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Ele está dizendo o seguinte: eu posso, por N motivos, desanimar a vida cristã, e Cristo volta, e daí eu vou me encontrar com ele, eu sou salvo, eu sou filho dele, mas eu vou ficar com um pouco de vergonha, poxa vida, em vez de eu ter confiado, né, em vez de eu ter persistido até o final, né, mas eu fui até um ponto e morri na praia. Já ouviu essa expressão, né? Nadou e morreu na praia, né? Não, então continue firme, continue animado, continue procurando ânimo, procurando força, encorajamento, e não desanime, não se entregue, não entregue os pontos, né? Como fala aqui no Paraná, não entregue os becos, né? Aquela vara, né, de jogar taco, né? Não entregue, continue firme, continue vivendo, fiel a ele. E os versículos que eu quero falar agora sobre esse assunto estão todos em Apocalipse, tá? E são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3,11 diz assim: ó, eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22,7, eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22,12, eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Então as obras, elas são vagas, não para a salvação, mas para a vida dos salvos, né? Apocalipse 22,17, o Espírito e a noiva proclamam. Sabe quem é a noiva aqui? A igreja. Vem, e todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem venham e recebam de graça a água da vida. Então esses dois vêm aqui é referente à volta de Cristo. Vem, Senhor Jesus. E o Apocalipse 22,20, aquele que dá testemunho dessas palavras afirma que é Jesus Cristo, né? Com toda certeza venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Maranata. Aqui você viu vários textos falando venho sem demora, venho rapidamente na língua portuguesa, mas o sentido ainda assim lá no original é: Cristo pode voltar a qualquer momento, Cristo pode voltar em breve. Não, nem o texto afirma, nem o sentido do original afirma que ele voltará em breve, mas que ele pode voltar em breve. Todos esses textos nos dão a certeza da vinda do Senhor Jesus e mostram que o seu retorno é iminente. E nenhum texto aqui fala do tempo. Não fala, nenhum deles fala do tempo. Pode ser a qualquer momento. Showers escreveu o seguinte: outras coisas podem acontecer antes do evento iminente, mas nada mais deve ocorrer antes que ele aconteça. Ou seja, antes da volta de Cristo, muita coisa pode acontecer, mas nada mais é necessário acontecer para que aconteça a volta de Cristo. Entendeu? Não existe algum outro evento bíblico, alguma outra profecia que deva se cumprir antes da volta de Cristo, para que depois Cristo retorne. Não existe isso. Cristo vai voltar para arrebatar a igreja, mas antes de acontecer, de Cristo voltar para arrebatar a igreja, precisa acontecer tal coisa com Israel. Não tem mais nada. Muita coisa pode acontecer antes da volta de Cristo, mas nada seja necessário que aconteça para que ele volte. Ou seja, a volta de Cristo, o retorno de Cristo está desimpedido de acontecer de cumprir alguma profecia. Senão cai por terra novamente a doutrina da iminência, né? Precisa acontecer tal coisa com Israel, aí Cristo vai voltar, pronto. Não tem mais iminência. Ou é uma iminência meio, vamos dizer assim, uma meio iminência, né? Porque agora, aconteceu aquilo com Israel, beleza, agora Cristo logo vai voltar então. Não tem nada, ele pode voltar a qualquer momento. E muita coisa pode acontecer, mas nada é necessário.
nada está prendendo para que não há algo que precisa acontecer para que Cristo volte. Então, isso quer dizer que muitas coisas podem acontecer ainda antes do arrebatamento da igreja, mas não há nada mais necessário para acontecer antes do arrebatamento da igreja. Não há sinais que devam acontecer antes da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Não há nenhum sinal mais. Então, assim, tudo que nós conversamos hoje, antes do arrebatamento da igreja, é especulativo. Tudo, ordens mundiais e coisa, tudo é especulativo. Não tem problema conversar sobre isso, tá? Mas é especulativo. A única certeza que eu tenho biblicamente é que Cristo virá para arrebatar a sua igreja. É a próxima coisa que precisa acontecer biblicamente. O resto é especulação. Depois que Cristo arrebatar a sua igreja, nós temos muita coisa, tá? Bíblica. Nós podemos olhar na Bíblia, agora vai acontecer isso, agora o anticristo agora vai aumentar a idolatria no mundo, depois que Cristo voltar, vai esfriar o amor, o anticristo vai se revelar, vai fazer uma aliança com Israel, e aí nós temos textos e textos assim explicando a sequência dos acontecimentos, as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre o mundo, até a sua segunda vinda mesmo, porque quando falamos aqui do retorno, estamos falando do arrebatamento. Cristo virá aos ares, ele não virá ao mundo. A segunda vinda mesmo, aí será lá no final do sétimo tribulação, onde ele virá com os pés em terra, no Monte das Oliveiras. O arrebatamento não, é nos ares. Então Jesus pode voltar a qualquer momento, o seu retorno é iminente. Se algo ainda precisa acontecer para que Jesus volte, como algum sinal, então o seu retorno não é mais iminente. Como disse Charles, se algo mais precisa ocorrer antes que um evento possa acontecer, esse evento não é iminente. A necessidade de outra coisa acontecer primeiro destrói o conceito de iminência. É claro que nós ficamos sempre naquela expectativa, então quando nós vemos esses movimentos, no mundo econômico, guerras e sei lá mais o que, no Brasil, a gente sempre fica na expectativa, agora tem que estar para voltar. Quando percebemos esses movimentos de ideologias, a gente agora está perto, Eu também sinto isso porque eu quero, a volta de Cristo, eu desejo. E Paulo ensina a gente a desejar a volta de Cristo. Se não me engano, Paulo ensina, Mas assim, é só especulação, não é nenhum sinal. É só para me dar um gostinho, para lembrar que Cristo voltará. Porque nada mais é necessário acontecer para que ele volte. Então, este é um dos motivos porque a igreja não deve passar pela tribulação. Pois há muitos relatos cronológicos de acontecimentos consecutivos ou sequenciais lá na tribulação dos 7 anos, em que o evento só irá acontecer depois que outro evento tiver sido cumprido. Lá nos 7 anos é assim. Sendo assim, a igreja não pode passar pelos 7 anos de tribulação e nem parte dos 7 anos, porque a vinda do Senhor para arrebatar a igreja seria prevista e não iminente, mais como podemos observar nos versículos acima. Aconteceu isso, agora então Cristo vai voltar. Aconteceu aquilo, agora Cristo vai voltar, agora é certo, porque estava lá na profecia que precisava antes acontecer tal coisa para Cristo voltar. Então a doutrina da iminência cai por terra, não existe, ela é furada. Se algo precisa acontecer antes de Cristo voltar, se a igreja precisar passar por parte da tribulação, a doutrina da iminência é falha. Então, não podemos confundir também a vinda do Senhor ou o seu retorno para arrebatar a igreja com a vinda do Senhor ou o seu retorno para iniciar seu reino milenar. São coisas diferentes. A segunda vinda de Jesus é prevista e não é iminente. Por quê? Ela deve acontecer depois de vários eventos proféticos. Eles precisam ser cumpridos, aqueles eventos proféticos. Diferente da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, pois esta é prevista e iminente. É prevista porque a Bíblia ensina que Cristo vai voltar, mas é iminente, não sabemos quando
não existe uma sequência de acontecimentos. Já a segunda vinda, não para o arrebatamento da igreja, mas a segunda vinda para ele iniciar o seu reino milenário e julgar todas as nações, ela é prevista na Bíblia, mas é iminente, porque há relatos bíblicos onde mostra uma sequência de acontecimentos, onde depois desse último acontecimento, Cristo então volta. E ainda, no arrebatamento da igreja, Cristo volta aonde? Nos ares, nas nuvens. E na segunda volta, Cristo volta aonde? Monte das Oliveiras. Diferentes locais, né? Muito bem. O que é iminência? É algo que está prestes a acontecer ou algo que acontecerá em um momento muito próximo. Então, dentro dos estudos teológicos, a palavra iminência, pastor, onde que eu acho um versículo na Bíblia falando da doutrina da iminência? Você não vai achar, você tem que estudar a teologia para formar a doutrina, é igual a trindade, você não acha essa palavra trindade, de Gênesis e Apocalipse, mas a doutrina está lá. Você estudar todos os versículos de Gênesis e Apocalipse, unir eles, sistematicamente você vai encontrar o princípio da trindade, é igual a iminência. Então, dentro dos estudos teológicos, a palavra iminência vem de origem latina, é um verbo, imineu ou imine, que significa pairar sobre a cabeça de alguém, algo pronto para atingir alguém próximo. Então, o evento iminente é um acontecimento que está sempre pairando sobre a cabeça, que está constantemente pronto para atingir ou surpreender uma pessoa. Eu prefiro o significado latino da palavra latina do que o de português ali, né? Porque o de português algo que acontecerá num momento muito próximo, ou melhor, eu prefiro algo que pode acontecer num momento muito próximo, né? Mas o significado latino é algo que está pronto, não precisa mais ser preparado, ele está pronto lá, a qualquer momento pode atingir. Ou seja, um evento iminente ou o arrebatamento da igreja apresenta duas características: certeza e incerteza. Certeza de que acontecerá, incerteza de qual momento acontecerá. Também iminência não é sinônimo de breve, como expliquei antes. Nós lemos versículos em português que falam a palavra breve. Muitas vezes ouvimos, né? Breve Jesus voltará. Já não viu placa assim também? Breve Jesus voltará. Eu não entendo o que eles querem dizer e tudo, mas assim, iminência não significa brevidade. Jesus pode retornar a qualquer momento, sim. Inclusive pode ser breve, ou não. Mas pode ser a qualquer instante. Pois, desde a composição do Novo Testamento até os nossos dias, se passaram mais ou menos 2000 anos. E eles criam que Jesus poderia voltar em breve. Eles não estavam errados. Mas eu não enxergo nenhuma vez eles dizendo que Jesus vai voltar em breve. Porque ele não voltou em breve. Passou 2000 anos e ele não voltou ainda. Mas eles criam que Jesus poderia voltar em breve, como eu creio também. Então, sempre que ouvimos ou até mesmo falamos que Jesus voltará em breve, devemos ter em mente o significado de que ele pode voltar a qualquer instante, até mesmo agora. Mas não temos a certeza de que será agora, só temos a certeza de que seu retorno será iminente a qualquer momento. Essa certeza eu tenho. Muito bem. Isso deve me deixar preocupado? Isso deve me deixar com medo? Isso deve me ameaçar? Eu devo ficar acuado com isso? Não. Por mais que alguns crentes fiquem, e que alguns crentes podem estar nesse momento, porque as suas vidas espirituais elas estão bem afastadas de Deus, esse não é o motivo principal da doutrina da iminência de Cristo. A doutrina da iminência de Cristo ela não foi dada para fazer esse tipo de pressão sobre a minha vida.
me deixar com medo, acuado, ameaçado, para me ameaçar. Pastor Rafael, isso pode voltar a qualquer momento, arruma a tua vida, você está tudo bagunçado, está longe de Deus. Não é esse o objetivo. O objetivo é, olha, a crise pode voltar a qualquer momento. Seja fiel, viva uma vida santa. Tira os teus pensamentos que são enganosos. Nós temos pensamentos enganosos todo momento. Nós precisamos lutar com nossos pensamentos que são enganosos. O nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9. Não, mas eu já fiz isso e não deu certo assim. Não, mas não sei o que. Não, mas não sei o que. Porque a igreja é isso. Porque a Bíblia é aquilo. Porque Deus não sei o que. Porque a liderança é assim. Não dê ouvidos. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus e peça ajuda do Espírito Santo. O problema é que muitas vezes crentes, eles ficam magoados com Deus de algo que eles acreditaram que não vinha da parte de Deus. Não, mas foi o pastor lá que falou. Mas veio da palavra de Deus. Não, mas foi a igreja lá, foi o seminário que me ensinou assim, né? Foi o irmão fulano de tal, que me falou, daí descobre, depois de uns meses, aquele irmão não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus. Tem que tomar cuidado, precisa tomar cuidado. Ouça a voz de Deus, não ouça a sua, os seus enganos, ouça a voz do Senhor. Então, eu não acredito que Deus inspirou homens santos para escreverem sobre a iminência do retorno de Cristo para arrebatar a igreja com o propósito de nos amedrontar, mas para nos encher de alegria, ao invés de vivermos tensos, sob pressão diante do medo do seu retorno. A doutrina da iminência nos fornece ânimo, nos fornece coragem, nos fornece força, nos fornece perseverança, nos fornece determinação para continuarmos vivendo uma vida em santidade e de fidelidade nesse mundo tenebroso. A doutrina da iminência deve nos trazer a paz de Cristo, por causa da certeza do nosso encontro com Ele. Mesmo que sejamos pegos de surpresa em algum pecado, ainda assim, Ele nos receberá e nos purificará plenamente e para todo sempre. Isso é maravilhoso. É assim que eu devo viver a vida cristã. Eu posso estar encucado com alguma coisa, eu posso estar ofendido com alguma coisa, magoado com alguma coisa, não ter certeza de alguma coisa, cansado de outra coisa, um pouco desorientado, desanimado, mas eu preciso ser determinado em continuar seguindo o que é correto, sendo santo, fiel e amando o corpo de Cristo, vivendo em prol do corpo de Cristo pela causa de Cristo. Quantos e quantos crentes e pastores, estudantes de teologia que desanimam, não quero mais. É muito difícil, eu fui muito machucado, eu fui muito ofendido, eu não quero mais saber nada, eu vou ficar na minha, no meu canto, viver minha vida e enriquecer. Não estou falando nada contra enriquecer, tá? Se Deus lhe abençoar, amém. Mas muitos fazem isso. Não, porque não vale a pena servir a Deus, não vale a pena servir a igreja, não vale a pena se esforçar, dar as energias, não vale. Só estão me usando. E pior é que tem, infelizmente, pastores e igrejas que usam mesmo. Mas faça para o Senhor. Quando eu faço para o Senhor, é diferente. Geralmente essas pessoas são pessoas que elas estavam fazendo porque elas queriam algum status, elas queriam crescer dentro da igreja, elas desanimam fácil daí porque não conseguem, Mas quando eu faço pensando no Senhor, vale a pena servir o Senhor pelo que Ele sofreu por mim, mesmo que haja todos esses problemas dentro de uma igreja, eu vou continuar, porque o meu galardão eu não vou receber agora, vai ser quando me encontrar com Ele. Mas pastor, a gente não pode receber nada agora? Não pode, Deus nos abençoa com coisas agora. Deus tem me abençoado com muitas coisas agora. Mas eu sei que as maiores bênçãos, os maiores galardões serão para depois. Então, se eu esperar tudo para agora, não terei nada depois. Então, quando eu tenho meu coração assim,
é uma luta constante que eu preciso ter. Apesar dos apesares, apesar das falhas, da falha da igreja, a igreja é noiva de Cristo. Ele vai apresentar a sua noiva um dia pura, sem nenhuma falha, nem defeito. Então, quando eu sirvo a Deus assim, por causa do que Cristo fez por mim, eu vou continuar sendo ainda determinado, eu vou continuar sendo animado, vou continuar sendo encorajado e tendo forças para gastar minhas energias na causa de Cristo, porque eu olho para Ele. Agora, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para a liderança, porque eu quero que eu seja reconhecido, logo eu não vou mais investir minhas forças, não vou mais investir minha energia, porque eu não vou ficar apoiando isso ou aquilo. É complicado quando é assim. E daí a gente vai esperar a volta de Cristo dessa forma, indo, empurrando com a barriga, isso volta, a gente vai, recebe os galardões e vamos para a eternidade, só alegria, né? E vamos depois para o reino milenar e Deus vai nos purificar, Deus vai arrumar tudo que não presta na minha vida e na sua vida, e lá na eternidade nós vamos viver como irmandade perfeitos. Mas aqui não é assim. Por isso precisamos ter Cristo como alvo, olhar para Ele, ficar firme nele, senão a gente desanima mesmo. Não é assim que funciona nas empresas, no governo, na escola. A gente não desanima nesses lugares por causa das pessoas, porque a gente olha para os resultados das pessoas. É claro que a gente não deve ocultar as atitudes, as coisas que há dentro da igreja, mas nós precisamos ter Cristo como foco principal, senão não vai para frente. É sempre uma luta empurrando com a barriga. Então a gente precisa ser firme com Cristo, ser firme com a palavra de Deus. Está difícil, eu estou sofrendo, eu estou com um problema espiritual, eu preciso me esforçar, eu preciso ir atrás, eu preciso dar passos. A graça de Deus está disponível, mas eu preciso ir até lá pegar ela. A graça de Deus está lá, eu preciso ir até lá. Na salvação, Cristo vem a mim e me salva. Agora, eu preciso ir até a graça dele, para usufruir da graça dele. Eu tenho que ter um esforço da minha... Não existe esforço nenhum da minha parte na salvação, mas para a minha vida de santificação existe. Ele me abençoa se eu for até ele, se eu me esforçar. Então eu preciso. Eu já tive vários relatos de crentes, no passado, fala para mim, pastor, eu não suporto ouvir as mensagens. Eu vou na igreja para continuar mantendo ali o status, mas eu não suporto ficar sentado, então eu fico lá no berçário. As pessoas falaram assim também. Eu vou para o banheiro, eu fico 20 minutos lá, pelo menos eu ganhei 20 minutos da mensagem. Eu fico no corredor, no bebedouro, porque eu não suporto mais ouvir as mensagens. Então é um crente que está perdido mesmo, porque ele não está, se ele não suporta ouvir a mensagem, ele não lê a Bíblia em casa também. Porque a Bíblia confronta, não adianta, a Bíblia fala, Rafael, você está fazendo aqui, Rafael, você é fraco aqui, puxa vida, Deus, olha, Senhor Deus, eu estou falando aqui, sou um pastor ainda, pode me tirar, não preciso mais. Então, a graça de Deus está disponível, eu preciso me esforçar para ir até ela. Eu preciso me esforçar, em casa e fora de casa. Então a iminência do retorno de Cristo deve nos mover a ordenarmos nossas vidas. Algo como quando uma família ela organiza a casa, ela decora a casa. Vocês não fizeram isso agora? Muitos de vocês fizeram isso, né? Ou outras pessoas fizeram isso para receber vocês. Organizaram a casa, limparam a casa, decoraram a casa no Natal, lá, as luzinhas, arvorezinhas, assim, para receber alguém, ou vocês foram visitar alguém e eles lá organizaram para receber vocês. Prepara a sua casa, para receber visita no final do ano. Ou como uma moça, um rapaz, que procura organizar as suas vidas para a vida conjugal, uma boa formação, para ter uma boa profissão, para poder sustentar a esposa, os filhos, um bom aconselhamento nupcial. Já começa a andar mais perfumado,
aquele fio que estava solto aqui assim, já um ano, desse tamanho, tudo enrolado, ele está mantendo agora, né, mais bonitinho, e assim vai. O acontecimento que ambos esperam os motivam a organizarem coisas internas e externas para que o acontecimento esperado seja agradável. Não é verdade? O que me motiva a arrumar a minha casa? Eu vou receber pessoas agradáveis na minha casa, eu quero recebê-las bem. Isso me motiva. O crente é alguém que sempre deve esperar, preparando sua vida para a chegada do seu Senhor. Schauer escreveu o seguinte: a melhor preparação para o retorno de nosso Senhor é o desempenho fiel de nossos deveres atuais em prol de sua causa, ordenar suas próprias vidas de acordo com a verdade que já conhece. Eu conheço até aqui, beleza, é até aqui que Deus vai cobrar de você. Então essa pressão do retorno de Cristo sobre as nossas vidas não deve ser para vivermos temerosos, mas na expectativa. Não deve ser para promover medo, mas para promover santidade e frutos em nossas vidas. Sempre ter em mente que a qualquer momento o Senhor Jesus pode retornar para se encontrar comigo e me tirar desse mundo para levar consigo, deve ser algo que me dê ânimo para continuar enfrentando as situações difíceis da minha vida. Deve ser algo que me dê força, coragem e determinação para continuar vivendo a vida cristã sem desistir. Kennedy escreveu o seguinte a respeito da crença na iminência da volta de Cristo. Escreveu assim: pode-se dizer que a crença cristã primitiva na proximidade do segundo advento foi uma das influências mais importantes e inspiradoras para a santidade na igreja primitiva. Foi um chamado à vigilância e à oração, um chamado ao esforço extenuante e à preparação solene. Talvez tenha feito mais do que qualquer outro enfoque para conduzir a vida da jovem comunidade cristã a um nível elevado e para mantê-la lá, pois eles viviam na expectativa de Cristo, seu Senhor, que retornava, como eles que precisavam ganhar tempo. Então, da mesma forma que a esperança do retorno de Cristo foi uma força determinante que impulsionou a igreja primitiva a permanecer fiel e obediente a Cristo, isso até os dias de hoje, eu creio que essa mesma esperança deve ser uma força para cada um de nós continuarmos firmes em Cristo, laboriosos na sua causa, sendo uma igreja evangelizadora e missionária, uma igreja unida e proclamadora das verdades de Deus. Então, que cada um de nós possa encontrar encorajamento para as suas lutas diárias, que cada um de nós possa encontrar ânimo para viver uma vida cristã vibrante, na mente, na esperança do retorno de Cristo. Não deixe os milhares de pensamentos de sua mente lhe enganarem, pois a nossa mente é facilmente dissuadida por milhares de verdades. Confie nas promessas da palavra de Deus, pois Deus não se engana e não se deixa enganar, e Ele deseja o nosso bem. Amém?